Fala, gurizada do YouTube, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Gordo Schaefer. Hoje eu vou demonstrar para vocês o que é relação de transmissão e algumas fórmulas e modos de calcular essa relação de transmissão. Primeiro eu quero explicar a relação de transmissão. O que é relação de transmissão? Por exemplo, você tem um motor e esse motor ele tem uma polia e você vai colocar uma correia e em uma outra polia você precisa fazer uma movimentação. Porém, você tem uma velocidade X no motor, uma rotação X nele, mas você precisa que aquela rotação seja menor. Como que você vai fazer esse cálculo? Ou você precisa que aquela rotação seja maior? Tudo isso é calculado a partir da relação de transmissão. Relação de transmissão eu vou designar pela letra I. I é considerado relação de transmissão. Tá? Eu vou mostrar algumas regras de relação de transmissão, vai ser um vídeo curto, e posteriormente vou fazendo alguns vídeos calculando e utilizando essas formas de relação de transmissão. Certo? A primeira relação de transmissão que a gente vai utilizar vai ser a seguinte. Vamos supor que a gente tenha um motor e ele tem uma rotação, certo? A primeira coisa que a gente precisa definir que o motor existe, vamos supor, a engrenagem movida e a motora, polia movida motora, momento torsor na engrenagem 1 e na engrenagem 2 e assim por diante. Então a gente vai chamar tudo que for motora ou entrada de 1. E tudo que for movida ou saída, a gente vai chamar de 2. Tá? Então vamos iniciar o quê? Imaginamos que a gente tenha um motor e ele vai aparecer uma rotação de entrada. Rotação é dada pela letra N, certo? Como que eu calculo a relação de transmissão? É a rotação 1 dividido pela rotação 2. Então, é N1 sobre N2. Isso é a relação de transmissão utilizando a rotação. Eu não vou fazer nenhuma demonstração porque eu vou fazer alguns exercícios posteriores em outros vídeos. Se, por exemplo, a gente tem o diâmetro da polia, né? Temos uma polia no motor e vamos ter outra polia. Queremos saber a relação de transmissão em relação aos diâmetros. Em relação aos diâmetros, nós vamos começar com D2 sobre D1. Quando é relação de diâmetro, a movida vai em cima do cálculo, certo? A mesma coisa acontece se for raio. Vai ser R2 sobre R1. Podemos fazer também relações de transmissão a partir da velocidade angular, certo? A velocidade angular ela vai ser dada pela velocidade angular 1 dividido pela velocidade angular 2. Essas fórmulas que eu vou passar, você pode anotar que isso é uma coisa que você pode levar para o resto da vida em cálculos de transmissão. Também podemos fazer o cálculo a partir do momento torsor. O momento torsor ele vai ser dado pelo momento torsor 2 dividido pelo momento torsor 1. Também podemos fazer relações a partir de engrenagens, onde nós vamos utilizar o número de dentes. Então vai ser como? O número de dentes da engrenagem 2, que é a movida, dividido pelo número de dentes da engrenagem 1. Certo? Temos também a questão da variação de ângulos. Eu vou fazer cálculos, porque eu explicando aqui é um pouco mais difícil de vocês entenderem, mas eu vou explicando a partir de cálculos como eu vou utilizar. Mas podemos utilizar os ângulos, e como relação podemos usar o ângulo θ de entrada sobre o ângulo θ de saída. Certo? Essas são algumas fórmulas de relação de transmissão e as mais usadas. Sabendo que
No cálculo desse I, você vai ter dois valores e você vai achar um determinado valor para I. Se o I for menor do que 1, ele vai ter uma ampliação. Ampliação. No caso, se você tem uma rotação de entrada e nesse cálculo o I for menor do que 1, você vai ter na saída uma ampliação na rotação. Se o I for maior do que 1, teremos uma redução na saída. Uma redução na saída. Certo? O I sendo igual, vai ser igual. Vai ser o mesmo valor, então rotação de entrada e de saída vai ser a mesma rotação, porque ele vai ser igual a 1. Certo? Essas são as regras básicas sobre relação de transmissão. Eu vou fazer alguns cálculos aqui, vou fazer algumas demonstrações de aplicações dessas relações de transmissão e vocês vão ver como é muito importante elas. Por exemplo, você tem uma caixa de engrenagens e essa caixa de engrenagens você precisa saber o motor que você tem na entrada e precisa saber qual que é a rotação de saída. Você tem uma velocidade de entrada, uma rotação de entrada e quer saber a rotação de saída. Certo? Tudo isso a partir de relações de transmissão é possível descobrir. Certo, pessoal? Agradeço mais uma vez por assistir o vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que trabalham na área ou o pessoal que estuda engenharia. É muito importante esse tipo de informação e muitas vezes a maneira explicada dentro da sala de aula é uma maneira um pouco mais confusa. Vou tentar explicar de maneira prática e maneira simples aqui. Então, peço para vocês, inscrevam-se no meu canal, quem não é inscrito, e até o próximo vídeo e aquele abraço.